Saudações BV especialistas, Butini quem fala, e hoje nós vamos aprender a fazer uma demonstração de fluxo de caixa no Power BI, DFC. Então fica aí para a aula, que essa aí é boa. Bem galera, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como montar do zero uma DFC, uma demonstração de fluxo de caixa. Mas primeiro, antes de tudo, o que é uma DFC? Bom galera, uma DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, é um relatório contábil, ou seja, listada pela lei, determinada pela lei, em que são listadas as origens de todos os recursos que uma empresa obteve em um certo determinado tempo e como que eles foram aplicados na própria empresa, né? Em suma, ela traz todo o movimento de entradas e saídas do caixa de uma empresa, ok? A partir do seu resultado contábil. Empresas de capital aberto são obrigadas a elaborar a DFC desde 2007, com a Lei 11.638 de 2007. Né? Ela passou a ser obrigada pela Bolsa de Valores. E também todas as empresas que declaram patrimônio líquido superior a 2 milhões. Ou seja, todas as empresas que são obrigadas a publicarem seus balanços, suas DFCs nos jornais de grande circulação, são, portanto, obrigadas a declararem, né, a criarem, a elaborarem a sua DFC. E mais do que isso, pessoal, uma DFC ela não é só uma obrigação contábil, né? Existem várias vantagens em se elaborar uma DFC e os usos que a gente pode ter dela, né? A primeira delas é o demonstrativo funciona como um espelho que reflete a saúde financeira e auxilia na tomada de decisões, bem como outras prerrogativas, como por exemplo identificar fraudes ou desvios dentro de uma empresa. Então a DFC ela não existe somente para cumprimento da lei, ela existe para auxiliar os gestores a tomarem decisões dentro da sua empresa. Ok, pessoal? Em termos gerais, DFC significa isso. Não confundam demonstrativo de fluxo de caixa com o fluxo de caixa de uma empresa. São relatórios diferentes, tá? Iremos tratar no futuro também o fluxo de caixa, mas a aula de hoje é específica para DFC, demonstrativo de fluxo de caixa determinada pela lei. Ok? Ela tem uma estrutura a ser seguida, ela é obrigatória por lei, portanto, ela tem que ter um padrão, não é de forma alguma um relatório gerencial que cada empresa monta o seu, ok? Ela tem que ter uma regra e para isso, né, existe a lei determina quais são essas regras. Por isso que ela é uma demonstração financeira. Ela integra junto com o balanço patrimonial, a DRE e a DMPL, o rol de demonstrações financeiras obrigatórias para uma empresa que publique seus balanços. Ok, pessoal? Então, bom, sem mais delongas, pessoal, vamos botar a mão na massa e começar a construir a nossa DFC, ok? Bom, então, começando, a gente tem aqui o nosso Power BI, tela em branco, sem nada. Primeira coisa que nós vamos fazer é importar as nossas tabelas, ok? Temos várias tabelas aqui e nós vamos utilizar tabelas que estão no Excel, tá? Mas isso não impede, claro que não, de vocês usarem qualquer outra fonte de dados, inclusive o próprio sistema de vocês. Eu vou abrir aqui e vou começar a tratar essas tabelas e vocês vão perceber que a estrutura dessas tabelas é muito parecida com a estrutura de um banco de dados de um sistema, de um ERP, né? Por exemplo, se você tem aí acesso a SQL, a consultas no banco de dados, provavelmente os dados que irão retornar para vocês têm uma estrutura muito parecida com essa que eu vou mostrar para vocês. Por isso, é muito importante vocês prestarem atenção a cada passo dessa construção, porque ela vai de encontro diretamente com o que vocês precisam e com o que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês, tá? Eu estou pegando uma tabela de Excel porque é onde meus dados estão, mas nada impede vocês pegarem diretamente do banco de dados do sistema de vocês para criarem isso. O retorno que vocês terão
tanto do Excel que eu estou trazendo aqui, quanto da tabela do banco de dados, é provavelmente muito parecido. Então, as técnicas utilizadas, vocês poderão empregar na criação da DFC de vocês aí, ok? Então, vamos lá. Vamos começar importando as tabelas. Bom, pessoal, aqui temos várias tabelas dentro do nosso modelo de Excel, mas nós vamos utilizar apenas as que interessam para a gente nesta aula. Quais são? Bom, eu tenho aqui a estrutura de DFC, que eu vou precisar dela para montar. Toda a estrutura da minha DFC está montadinha aqui. Vou precisar do razão, né, que é a nossa tabela fato, onde estão todos os dados que a gente precisa para montar esse relatório, e do plano de contas, que é onde está a estrutura do plano de contas, e que provavelmente no seu ERP também existe uma tabela com essa estrutura. E é só vocês puxarem ela do banco de dados que vocês vão ter esses dados prontinhos nas mãos de vocês. Ok? Clicando nas 3 tabelas, vou clicar em transformar dados para a gente começar a transformar essas tabelas do jeito que a gente quer, para facilitar os relacionamentos e para facilitar a nossa vida, é claro, ok? No plano de contas, o que a gente tem aqui? O código da conta, claro, como é uma conta hierárquica, nós vamos colocar ela em formato de texto, ok? E o resto aqui, ó, tá tudo ok. Eu posso até colocar o código da DFC também em texto. Esse aqui é o que nós vamos utilizar hoje. As demais, nós não vamos precisar hoje, tá? Então eu vou deixar do jeito que está, ok? Nosso razão já é conhecido de vocês, tem ali a conta contábil, vou colocar em formato de texto, mesmo formato do plano de contas. Plano de centro de custo não vamos utilizar hoje, mas é bom também colocar em formato de texto. E pronto, a gente tem a coluna de débito, crédito e descrição, ok? Agora a nossa estrutura da DFC. Eu vou tirar esse 1zinho aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. E aqui a gente tem o código da DFC, que também vai ser em texto, né, para a gente poder relacionar um com o outro. A descrição, né, a classificação, índice e o marcador. Com todas as tabelas tratadas, agora é só clicar em fechar e aplicar, que ela vai para o Power BI para a gente começar a trabalhar na nossa DFC, ok? Bom, pessoal, tabelas importadas e dentro do Power BI, agora a gente vai começar a trabalhar, né, nos dados para conseguir chegar numa DFC bem bacana para vocês, ok? Primeira coisa, nós vamos revisar os relacionamentos. Então aqui a gente vai clicar na abinha de exibição de modelos, recolher essas abas aqui, e vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó. Então a gente tem a nossa tabela razão, que é a nossa tabela fato, o nosso plano de contas, onde o Power BI já definiu um relacionamento entre a conta do plano de contas e o razão, e a nossa estrutura DFC. A estrutura DFC é o que vai definir, né, como vai ficar a nossa DFC. E ela tem um código relacionado ao plano de contas. Então, cada conta se relaciona à DFC com um código. Então, a gente precisa relacionar a DFC com o plano de contas. Então, o relacionamento tem que ser entre a tabela DFC e a tabela plano de contas, ok? Então, vamos criar esse relacionamento. Eu sei, né, a gente conhece, né, aqui na tabela DFC, a gente vê aqui, ó, que a gente tem o código da DFC. Esse mesmo código está aqui na tabela de plano de contas, aqui, ó, código da DFC. Então a gente vai linkar a tabela de DFC com a tabela de plano de contas através desse código, ok? Então o código é esse aqui, ó, código DFC com o código DFC. Então a gente vai clicar, arrastar e soltar em cima do código do plano de contas. E ele cria um relacionamento de mão única, né? O DFC filtrando o plano de contas para ligar as duas tabelas, ok? Então, relacionamento criado. O próximo passo aqui, pessoal, nós vamos ter que também criar uma tabela calendário, porque a gente vai lidar com saldo de um ano para outro. Então, a gente vai precisar relacionar com datas esses relatórios. Então, a gente vai vir aqui, ó, em exibição de modelo e criar uma nova tabela. E vou dar o nome para ela de calendário. E vou usar a função calendarAuto para criar esse calendário para mim, ok? Calendário criado, é só mudar os parâmetros dele para ficar mais legível. Vou criar uma data aqui.
Vou mudar o título do cabeçalho, quer dizer, e vou criar também uma outra coluna que vai ser muito importante para a gente, que é a coluna ano, né? Vou vir aqui em formato, ferramentas da tabela, nova coluna. E vou colocar aqui na nova coluna a coluna ano. E vou chamar a função year. Year da coluna data. Ou seja, ele vai me trazer o ano da coluna data para mim e vai colocar nessa coluna de ano, ok? Pronto, tá lá. Então, essas duas colunas que a gente precisa no na nossa tabela de calendário. Próximo passo agora é relacionar essa tabela com o nosso razão. Então a gente vai vir aqui em exibição de modelo, ela já apareceu aqui, ó. Vou arrastar ela para cá e vou linkar ela, vou relacionar ela com a tabela razão. Vou colocar aqui link criado, relacionamento criado, ok. Agora a gente pode começar a estruturar a nossa DFC, ok? Vamos lá para a exibição de relatório para a gente começar os nossos trabalhos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma tabelinha aqui, só para mostrar para vocês como que vai ficar a nossa DFC, tá? Vou expandir ele aqui um pouquinho. E aqui dentro, pessoal, eu vou jogar a nossa descrição da DFC, tá? Notem que a descrição ela veio toda bagunçada, ela veio em ordem alfabética, tá? Então, só que a gente sabe que uma DFC, assim como o balanço patrimonial e uma DRE, não são regidos pela ordem alfabética, sim pela ordem de acontecimentos, né? De agrupamentos daquelas informações. Então, a gente precisa colocar isso numa ordem determinada pela estrutura, né? E como que nós vamos fazer isso? Vamos voltar aqui na estrutura da nossa DFC para determinar como que nós vamos usar, de quais os dados que nós vamos usar para colocar isso na ordem. Eu tenho aqui, pessoal, uma coluna índice. Ela está aqui exatamente para a gente estabelecer essa ordem. Então, a coluna índice ela determina para a gente aqui qual que é a hierarquia de cada linha. Então, eu posso utilizar essa coluna índice para classificar a minha coluna de descrição. E aí, quando a gente voltar lá no relatório, a gente já vai ter uma ordem correta dessa estrutura. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em descrição, vou vir aqui em classificar e vou escolher classificar pelo índice. Cliquei aqui, olha lá, ele já vai reordenar para mim de acordo com a estrutura da DFC. Então, vocês percebem que está tudo aqui, ó. Começa pelo superávit, o déficit de exercício, e vai os ajustes, né, o resultado líquido ajustado, e depois as variações das contas patrimoniais, né, que determinam variação ou não no caixa, e chegando, né, o caixa líquido gerado em atividades operacionais, que é justamente a soma dessas variações, e os recursos provenientes das operações, que é justamente o meu resultado líquido ajustado mais o caixa líquido gerado nesse período, ok? E somando isso, a gente tem as atividades de investimento, que é compra ou venda de imobilizado, né? Atividades de financiamento, que é obtenção ou pagamento de financiamentos, né? Somando tudo isso dá a variação líquida do caixa. E isso a gente tem que comparar com o efeito de caixa equivalente, ou seja, toda essa movimentação que vai gerar a variação no líquido de caixa equivalentes tem que ser igual à variação do caixa da empresa de um ano para outro, ok? É assim que se fecha a nossa DFC, ok? Então a gente vai começar a trabalhar nisso aqui para vocês perceberem como que funciona. Não é tão simples, é um pouquinho complicado, mas vai dar um resultado muito legal que não vai precisar nem de manutenções nas tabelas de acordo com os anos que virão, ok? Então, bora lá. Próximo passo aqui, pessoal, é criar a nossa função de movimento. Por quê? Porque aqui, ó, voltando aqui no razão, eu tenho aqui uma estrutura de data, conta, centro de custo, descrição, débito e crédito. Então, o que é a minha movimentação? É justamente o que aquela linha variou entre débito e crédito. Então, o que foi debitado naquela linha, o que foi creditado naquela linha, ou naquela conta, se você quiser
especificar melhor. Então eu preciso desse movimento para eu começar a calcular as minhas funções. E como nós vamos fazer isso? Simples, nós vamos pegar a coluna de débito, diminuir da coluna de crédito, ok? Então voltando lá para a exibição do relatório, vou criar aqui uma tabelinha aqui para a gente colocar as nossas medidas, tá? Criei ela aqui, ó, coloquei aqui medidas. E agora, pessoal, eu vou criar uma nova medida, tá? Vou clicar aqui no botão direito em cima de medidas, nova medida. E vou criar a nossa primeira função, que é o nosso movimento. Então, vamos lá, movimento, que vai ser exatamente, né? Eu vou criar uma variável aqui. Essa variável vai chamar débito. Então, eu vou chamar um calculate aqui e vou fazer a soma da coluna débito da tabela razão. Ela aqui, ó, coluna débito, tabela razão. Ok? Fechei a soma, agora eu vou fechar calculate. E agora eu vou fazer uma outra variável, que é o crédito, que é a mesma coisa. Vou chamar o calculate e vou fazer uma soma da coluna crédito da tabela razão. Vou fechar meu soma, vou fechar meu calculate e agora eu vou dar um return para retornar o valor. Ou seja, eu preciso do débito menos o crédito. Ok? É assim que nós vamos criar a nossa função de movimento. Dei o Enter para ela executar a função e pronto. A nossa função de movimento tá dada aqui, ó. Então, se eu pegar ela aqui e jogar na nossa tabela, ó, ele me deu o movimento só daquelas linhas e que tiveram movimento. E como que ele sabe que essas linhas aqui tiveram movimento, Coutinho? É porque aqui dentro, ó, dentro da DFC, a gente tem as linhas e ela está relacionada com o plano de contas. Se vocês notarem, o código aqui e a classificação da DFC, elas estão linkadas com a tabela de DFC. Então, quando por consequência, o plano de contas está linkado com razão. Então, a DFC filtra plano de contas que filtra razão. Então, ela retorna esses valores para a gente nessas linhas aqui. E por que? Vamos só mudar o layout aqui para a gente enxergar o número melhor, tá? Eu gosto muito desse layout aqui, que dá o número negativo entre parênteses, para a gente saber o que está movimentando negativo e positivamente. Então aqui, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem o movimento daquelas linhas, né, que estão especificadas no razão. Olha lá. A gente tem essa movimentação aí. Vocês notaram que quando eu joguei a função de movimento aqui, várias linhas deixaram de serem mostradas. Vamos só tirar a coluna aqui para continuar, para mostrar para vocês como funciona. Quando eu não tenho valor, eu tenho a minha estrutura completa. Todas as linhas aqui da DFC bonitinhas aqui do jeito que deveriam estar. Quando eu jogo a minha função de movimento cá para dentro, várias linhas somem e ficam só as linhas que efetivamente têm movimento nelas, tá? Por quê? Né? Da mesma forma como a gente construiu a DRE e o balanço patrimonial, essas linhas que sumiram são linhas totalizadoras, ou seja, elas totalizam um grupo ou totalizam um subtotal. Então a gente precisa calcular dentro da função como popular ela, a gente precisa popular ela dentro da função para poder aparecer valores ali, ok? Por quê? Porque a nossa estrutura do razão, que é muito parecida com a estrutura que vem de um RP, por exemplo, ela não está formatada com todas essas informações de DFC, de balanço de DRE, igual, por exemplo, a gente vê em alguns casos de estudos aí. Normalmente o banco já só vem com informações básicas, que é data, conta, sem de custo, valor, né? Normalmente coluna débito e crédito, e mais alguns dados que podem ser populados, como usuário de criação, data de criação, lote de verificação, lote de integração e por aí vai. Mas informações específicas de DRE,
balanço patrimonial e DFC não integram esse tipo de dados. Por isso que a gente tem que fazer isso dentro do Power BI, ok? Então, por isso que é uma construção complexa, mas que ela funciona e ela é bem coesa no final, quando está tudo montadinho, ok? Então, vamos lá continuar isso aí. Eu joguei a minha função de movimento para cá e observe que o movimento ele está pegando o movimento do razão inteiro. Então, todo débito quanto todo crédito dentro do razão inteiro. E notem, pessoal, que dentro do razão eu tenho movimentação de 2021 e 2022. Né? Aqui nós estamos trabalhando numa empresa que foi criada efetivamente em 2021. Então, vocês percebem que ó, em 1 de fevereiro de 2021 houve a integralização do capital social, ou seja, ela iniciou suas operações em fevereiro de 2021. Então, a gente está trabalhando com apenas 2 anos aí, né? E para facilitar e também para ficar mais perto da realidade que vocês vão encontrar. O saldo ele tem que ser montado ao longo dos anos e é isso que nós vamos fazer aqui. Então, para facilitar um pouco, a metodologia é a mesma, mas para facilitar um pouco a gente começou a trabalhar com 2 anos. Então, a nossa empresa ela começou a existir em 2021, tem movimentação em 2021 e tem movimentação em 2022. Então, nós vamos trabalhar com esses 2 saldos aí para a gente poder montar nossa DFC. Então, voltando aqui para a execução de relatório, pessoal, eu tenho aqui o movimento tanto de 2021 quanto 2022. Então, para segregar isso, eu preciso colocar aqui um segmentador de dados, né? E dentro desse segmentador de dados, pessoal, eu preciso colocar a informação do ano. Então, se eu pegar aqui, ó, jogar o ano aqui para dentro, eu vou ter 2021 e 2022. Vou mudar aqui o formato dele para menu suspenso, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui e pronto. Aqui eu tenho agora a opção de escolher ano de 2021, ano de 2022. Se eu clicar em 22, ele vai me dar a movimentação do ano de 2022. Se eu clicar em 2021, ele vai me dar a movimentação de 2022. Se eu desmarcar os dois, ele vai mostrar a movimentação inteira, ok? Então, a nossa função de movimento está criada. Agora, o próximo passo, pessoal, para a gente continuar a criação da nossa DFC é determinar o movimento de cada ano, para assim calcular os saldos iniciais e saldos finais de cada linha. E como que nós vamos fazer isso? A gente precisa criar esse movimento de acordo com o que a gente está vendo na tela, ou seja, para eu tratar 2022, eu preciso calcular o saldo de 2021 para chegar no resultado que eu preciso da DFC de 2022. Então aqui a gente está criando uma DFC dinâmica, ou seja, a gente escolheu 2021, a gente vai ver os resultados de 2021. Escolhemos 2022, nós vamos ver os resultados de 2022. Quando chegar 2023, a gente vai escolher 2023 e vamos ver os resultados de 2023, sem que nada mais precise ser feito dentro da estrutura, né? O arquivo já vai estar pronto. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que gravar algumas funções para determinar isso. As 2 primeiras funções que nós vamos criar são as funções de movimentação do ano corrente e a movimentação do ano anterior, que vai justamente dar para a gente informações para a gente montar os saldos iniciais e finais que a gente precisa para calcular esse DFC, ok? Então vamos começar a trabalhar. Começar não, continuar, né? Então vamos lá na nossa tabelinha de medidas, que vamos criar uma nova medida e vamos agora, pessoal, criar a nossa função do ano anterior. Então vou colocar aqui movimento ano anterior, tá? Essa função é dinâmica, então independente do ano que você esteja trabalhando, seja 2023 ou 2025, essa função ela vai dar um saldo do ano anterior. Então, se eu selecionei 2023, ele vai me dar o saldo de 2022. Se eu selecionei 2024, ele vai me dar o saldo de 2023, ok? Então, por isso que a gente precisa dela. Então, a gente vai usar a mesma função de movimento que a gente acabou de criar, só que a gente vai adicionar algumas variáveis para dar esse resultado para a gente. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui
Vamos escolher uma variável débito, né, que a gente vai criar aqui. Nós vamos usar a função calculate. Calculate agora somar a coluna de débito do razão. E nessa coluna, pessoal, a gente vai fazer um filtro. A gente vai usar a função filter. Né? E para fazer essa função filter, a gente vai usar a nossa tabela de calendário. Tá? Notem aqui, pessoal, que dessa vez nós não vamos utilizar a função all. Por quê? Porque a gente não quer retirar todos os filtros já feitos nessa tabela. A gente quer usar a tabela já do jeito que ela vai vir para a gente. Então a gente não vai usar a função all para retirar todos esses filtros. E aqui nós vamos usar a nossa função ano. Função não, coluna ano que a gente criou lá na tabela de calendário. Então nós vamos comparar essa tabela aqui, essa coluna, né? Ela tem que ser igual. Aí agora, pessoal, eu vou usar um selected value. Por quê? Porque eu quero comparar essa coluna de ano da de calendário com a seleção que eu estou com ela na tela. Por isso que eu vou usar a função selected value. E nessa função selected value eu vou também chamar a tabela de calendário na coluna ano, e ela tem que ser menos 1. Né? É aquele ano que eu estou selecionando, menos 1. Vocês entenderam? Ou seja, eu estou selecionando 2022, eu quero o saldo de 2021. Então, eu estou selecionando aquele ano, ele vai me dar o saldo do ano anterior. Por isso que eu coloco menos 1 aqui, fecho essa funçãozinha aqui que eu abri aqui antes do selected value, ok? Agora eu vou fechar a função filter e fechei a função calculate. E agora eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, para o crédito. Então eu vou aqui copiar, colar, aqui eu vou dar o nome para a variável crédito. E aqui eu vou somar a coluna de crédito e não de débito. Então, vocês perceberam aqui, ó. Então, eu criei duas variáveis aqui. Uma variável de débito, selecionando o ano anterior, que está selecionado atualmente. E também a coluna de soma do crédito, selecionando também o ano anterior da seleção atual. Então, se eu estiver selecionando 2022 na minha tabela, ele vai me dar o valor de 2021 naquela coluna débito e naquela coluna crédito. Agora eu vou pegar esses dois valores, vou retornar e vou pedir o débito menos o crédito. Ok? É assim que nossa função de movimento do ano anterior vai funcionar. Então ela calcula a soma do débito no ano anterior daquele que eu estou selecionando, por isso que eu coloquei o menos 1 no selected value, e aí também ele faz a mesma coisa com a coluna crédito, no ano anterior àquele que eu estou selecionando, ok? Dei Enter para ele executar a nossa função, e agora eu tenho o movimento do ano anterior. Então aqui eu tenho o movimento anterior. Com a fórmula do ano anterior criada, que é exatamente a soma da coluna débito a soma da coluna débito e da coluna crédito com um ano anterior ao ano selecionado, a gente tem a movimentação do ano de 2021 ou do ano que, se quiser, anterior àquele ano selecionado, ok? E a fórmula do movimento do ano vai ser justamente a função daquele ano selecionado. Então, eu posso utilizar a mesma fórmula de movimento, a mesma função de movimento já criado, que é coluna de débito menos a coluna de crédito. Quem vai fazer esse filtro dentro dessa função é exatamente a segmentação de dados. Então eu não preciso criar uma outra função para determinar a função de ano. Notem que eu fiz a mesma função aqui, ó, movimento do ano. Então é a função calculate da soma da coluna de débito, né, filtrando a de calendário sendo igual ao ano selecionado na seleção. Mas eu não preciso fazer essa função, porque essa função de movimento aqui, ela já me dá isso. Por quê? Quando eu tenho
a segmentação de dados aqui selecionada para o ano, olha lá, notem que a coluna de movimento é exatamente igual à coluna de movimento no ano. Então eu não preciso fazer duas colunas para determinar isso. Só a coluna de movimento já me basta, ok? Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar a função de saldo inicial e saldo final, né? Como que nós vamos fazer isso? E por que nós vamos fazer isso? Justamente porque a DFC ela demonstra a variação entre o saldo final de uma conta e o saldo inicial, né? O saldo final em relação ao saldo inicial. O que ela variou, né? Nada mais é a movimentação daquele ano, tá? O saldo inicial, pessoal, aqui nesse exemplo, vai ser a movimentação do ano de 2021. Então, o saldo inicial vai ser a movimentação do ano anterior. Então, teoricamente, a gente pode criar aqui o saldo inicial como... Eu vou criar a medida aqui para a gente dar nome para ele, né? Saldo inicial. Vai ser exatamente, pessoal, igual à movimentação do ano anterior. Então, só estou dando nome para ela, tá? Só estou para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui, né? Deixa eu tirar esses três aqui, ó. Eu vou deixar só o saldo inicial aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho o saldo inicial da tabela, que é exatamente o saldo de 2021, ok? Então, pronto, eu tenho o saldo inicial. Agora, a gente precisa criar o saldo final. E como que é o saldo final? O saldo final é justamente o saldo inicial, que é o saldo de 2021, de 31/12/2021, esse que a gente acabou de criar, mais a movimentação do ano, tá? Então, o saldo, a gente pode determinar o saldo final, vou criar a medida aqui, ó, vou dar nome para ele, saldo final, como o saldo inicial mais a movimentação, o movimento. Ou seja, saldo inicial, que é calculado como a movimentação do ano anterior, mais a movimentação desse ano. Acumulativamente, né? Cumulativamente, ele vai me dar o saldo final, ok? Então pronto, deixa eu jogar aqui na nossa medida, na nossa tabelinha, para a gente ver como que ele ficou. E olha lá, a gente tem exatamente, a gente tem o saldo inicial e o saldo final dessas contas que determinam a variação, né? A variação vai ser exatamente o saldo final menos o saldo inicial dessas contas aqui, né? Por isso que a gente precisou calcular isso, para a gente chegar nessa variação. E é isso que a gente vai fazer exatamente agora, tá? Nós vamos criar a função de variação. Vou colocar aqui variação. E a nossa variação vai ser exatamente o saldo inicial menos o saldo final. Ok? Vou copiar a formatação desse cara aqui, ó, para jogar na formatação dessa medida aqui também. E vou jogar essa medida aqui na nossa estrutura da DFC. Então a gente tem lá toda a variação de 2021 para 2022, ou seja, de 2022 em relação a 2021, que vai dar para a gente a nossa DFC. Não preciso mais dessas duas colunas, só preciso da variação, tá? Tá aqui, bonitinho, tá? Agora, pessoal, a gente vai começar a estruturar a função que vai popular os outros campos para completar a estrutura da nossa DFC, entendeu? Então vamos lá. Então, essa medida que nós vamos criar vai ser uma medida muito parecida que a gente usou tanto na DRE quanto no balanço patrimonial, que nós vamos dar o nome para ela de DFC, e a gente vai usar a função switch, porque a gente precisa trocar um valor pelo outro. Então a gente vai dar nome para o valor, vai nomear esse valor e vai definir o que vai
cair nesse valor. E para fazer isso, eu preciso da função selectedValue, porque a gente vai selecionar o que está na estrutura da DFC de classificação, ok? Classificação, que é exatamente essa tabela aqui, ó. Deixa eu fechar ela aqui, ó, para não perder essa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Classificação é isso aqui, galera, ó. Nós vamos usar essa coluna de classificação aqui, ó, para determinar os valores que vão popular justamente esses grupos aqui de ST, de G, de A, entendeu? E de C, para completar a estrutura da nossa DFC. Então vamos voltar lá para a nossa função, que a gente não terminou ainda. Então a gente parou aqui no meio do caminho aqui, ó. Então a primeira variável que eu tenho é a A, que nós vamos dar o nome de analítico, que é o valor analítico da nossa DFC. O outro é o ST, que a gente vai dar o nome de subtotal. O outro é o G, que a gente vai dar o nome de grupo. E por fim, a gente tem o C, né, perdão, que é o nosso caixa, né, que é a variação de caixa. Vou fechar switch e pronto. A função é essa. Essa é a função que vai dar estrutura para a gente na nossa DFC, ok? Vou fechar ela aqui. E agora, pessoal, eu vou pegar essa função e vou jogá-la dentro da nossa estrutura da DFC. Olha que interessante que vai acontecer. Joguei, pronto. Olha lá. A nossa DFC voltou a ficar completa. Todas as linhas lá que a gente precisa popular na nossa DFC está aqui, ó. Analítico, que é analítico, subtotal, grupo e caixa. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa função aqui que a gente criou é substituir o analítico pela função variação que a gente já criou. Por quê? Porque é onde estão os valores, né? Nas linhas onde está analítico é onde efetivamente os valores estão acontecendo, que é onde a gente vai colocar a variação do saldo de 2022 em relação a 2021. Com essa variação já pronta que a gente calculou anteriormente, é só substituir aqui na função switch, que ele vai substituir os valores aqui para a gente. Ó. Tá lá, os valores bonitinhos. Só vou trocar o formato da função switch aqui para a gente ficar mais bonitinho. E pronto, ó lá. A gente tem todos os campos analíticos já preenchidos pela função switch. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa criar as outras linhas, popular as outras linhas. No caso, a gente está falando do subtotal, do grupo e do caixa. Então vamos lá. Vamos começar pela função do subtotal. Vou clicar aqui, nova medida. Vou dar um nome para ela aqui de subtotal. Como que nós vamos calcular essa subtotal? A gente vai utilizar a coluna índice da nossa DFC. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso. Essa coluna índice aqui da DFC, ó, coluna índice, ela coloca em ordem todas as linhas da DFC. Então o que eu preciso fazer? O subtotal, naturalmente, ele soma embaixo. Todas as linhas analíticas vêm em cima e o subtotal pega embaixo. Então eu preciso somar tudo que está acima desse subtotal até o ponto onde tem outro subtotal. Então, o que vai ajudar a gente a criar essa função é justamente essa coluna índice. Por isso que ela é muito importante, não só para classificar a ordem da descrição, como também criar a nossa função de subtotal. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a exibição de relatório. Vou clicar em nova medida, dentro da tabela medida, e vou voltar lá para o nosso subtotal. E vou usar para isso aqui a função calculate. Vou chamar a função calculate. Vou calcular a variação, porque é a variação que eu preciso somar nos subtotais, tá? E nessa variação eu vou acrescentar um filtro, né? Um filtro. E esse filtro ele tem que limpar primeiro, né, a nossa tabela de DFC. Então por isso que eu uso a função all.
E dentro dessa DFC, eu vou usar a classificação, o índice, na verdade. Vou usar o índice. Usar o índice e ele tem que ser, o índice que ele está ali selecionado, ele tem que ser menor do que o máximo da coluna índice que está ali selecionado. Ok? Vocês entenderam? Vou fechar aqui, vou fechar o filtro, vou fechar o calculate e pronto. Então, o que ele está fazendo? Ele está calculando a variação da linha, né, onde está o índice, que é menor do que aquele índice selecionado. Então, todas as linhas que são menores que aquele valor selecionado da coluna índice, ele vai somar, ok? Com isso, ele vai me dar o valor de subtotal. Vamos ver se deu certo? Fechei. Vou pegar essa subtotal aqui e vou colocar lá dentro da função switch. Então, vou substituir o termo subtotal pela função subtotal que a gente acabou de calcular. Vou dar Enter e pronto. Ela já calculou. Aí, o que ela me deu? Então, é o subtotal aqui, ó, no caso, o resultado líquido do ajustado é um subtotal. Então, o que ele fez? Ele somou 711,018 com 2, que dá 713,018. E os recursos líquidos provenientes das operações também é um subtotal. Então, ele me deu o subtotal aqui do grupo, né? Que é o total aqui dessas variações aqui das linhas patrimoniais, ok? Então, o subtotal está criado. Então, agora, pessoal, a gente vai criar a função do grupo. O que o grupo faz? Ele soma os subtotais para dar o total de cada grupo, tá? Nessa função, a gente vai utilizar uma outra função muito interessante também no Power BI, que é a função left, muito parecida com o extract test lá do Excel, ou também a função esquerda, né, do Excel. Ela extrai o número de caracteres que você quer à esquerda de um campo, tá? Então, nós vamos precisar disso para a gente fazer essa função grupo. E como que nós vamos fazer isso? A gente vai voltar aqui na DFC para eu mostrar para vocês. Dessa vez a gente não vai usar a coluna índice, mas sim a coluna COD DFC. Por quê? É um código estruturado da DFC que demonstra a hierarquia de cada grupo, de cada agrupamento. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse agrupamento aqui 2, caixa líquido gerado em atividades operacionais, ele está agrupando todas essas linhas aqui de variação. Então, eu quero calcular esse total aqui, ó. Eu quero calcular esse total. Como que eu faço isso? Vamos voltar lá para a nossa exibição de relatórios e vamos criar a nossa medida grupo, tá? Vou dar o nome para ela aqui de grupo. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável. Essa variável eu vou chamar também de grupo, tá? E ela vai ser uma fórmula left, tá? Essa fórmula left, ela vai retirar o primeiro dígito do campo que eu estou selecionando na minha tabela. E como que eu faço isso? Eu chamo a nossa função selectedValue e chamo o código DFC da tabela de DFC. Então é ele que eu quero extrair. Então eu pego aqui, ó, selectedValue e vou extrair o primeiro campo dessa tabela, ok? Desse campo que eu estou selecionando. Então a variável está criada. Agora a gente vai dar um return aqui e agora sim a gente vai pegar essa variável e jogar dentro da nossa função para dar o retorno que a gente quer. Então eu vou jogar um calculate aqui e esse calculate eu vou calcular a variação. E nessa variação, pessoal, eu vou usar a função filter, né, para filtrar a tabela DFC toda. Primeiro eu vou tirar todos os filtros dela e vou pegar o código DFC, né? Na verdade, eu vou voltar aqui. Vou pegar toda essa tabela e vou fazer também um left nela. Por quê? Eu quero comparar um left com o outro. E quando ele comparar e der ok, der igual, ele vai somar. Ok? Então, eu vou pegar o left do código DFC. Código DFC. Que é o primeiro
caractere à esquerda daquele campo. Vou fechar esse left aqui e ele tem que ser igual ao meu grupo, que é o meu left lá de cima, ok? Vou fechar o filter, vou fechar o calculate e pronto. Agora a função está criada. O que essa função pede? Primeiro ela me dá, eu dou para ela uma variável que é o grupo, que é o primeiro caractere esquerdo daquele campo selecionado. Depois eu peço um calculate para somar a variação de todos os campos que tiverem o left, né, que é o primeiro caractere à esquerda de todos os campos, que é igual ao caractere à esquerda do campo selecionado que eu coloquei na variável lá em cima. Quando ele fizer isso, ele vai somar essas linhas para me dar o grupo, ok? Vou fechar a fórmula e agora, pessoal, eu vou pegar essa fórmula e vou jogar lá dentro da nossa função switch. Vou colocar aqui, ó, trocar o termo pela função, pela medida que a gente criou, ok? Pronto, tá lá. O grupo está criado. Então, ó, a gente tem resultado líquido ajustado 713, todas as variações aqui somando em 126.824 e a diferença aqui, ó lá, a gente tem atividade de investimento, atividade de financiamento, somando uma variação líquida de caixa equivalente de 324.842, tá? O que está faltando aqui para a gente? Só o efeito de caixa equivalente de caixa, tá? Para a gente matar a nossa DFC. Com isso, a gente fecha a nossa DFC. Então, a gente está quase terminando, pessoal. Vamos lá. Só para revisar aqui. Então, a gente... O que a nossa DFC está montando? A partir do superávit do exercício, ela vai reajustar o resultado, né? Então, eu volto com os valores que não são desembolso de caixa. No caso aqui, a gente está falando de depreciação, que é um valor financeiro e não de caixa, tá? Então, efetivamente, eu tenho uma geração de caixa de 713.018 no resultado. E aí, pessoal, a partir daí a gente vai afetando o caixa com as variações das contas patrimoniais. Redução ou aumento de clientes a receber, redução ou aumento de estoques, redução ou aumento de fornecedores, tudo isso afeta o nosso caixa, para assim gerar um caixa líquido gerado em atividades operacionais, que vai ser somado ao nosso resultado líquido ajustado, dando 839.842. Com isso também eu retiro as aplicações de imobilizado que não afetam o caixa e as atividades de financiamento que também afetam o caixa. Com isso a gente chega numa variação líquida de caixa equivalente de 324.842, que tem que ser exatamente igual à nossa variação de caixa, ou seja, a variação de caixa que eu tenho de 2022 em relação a 2021. Vamos ver se isso aí vai bater? Então vamos lá. Então a próxima coisa que a gente tem que fazer é calcular a nossa variação de caixa, tá? Variação de caixa aqui no caso a gente está falando de caixa e banco. Se a gente vir aqui no nosso plano de contas, a gente vê que ó, total dos efeitos de caixa e equivalente de caixa é o caixa e o banco, ou seja, o que ele variou de 2022 em relação a 2021, ok? Então vamos lá. Ligar o botão direito aqui em nova medida. Vou dar um nome para ela de caixa e ela vai ser o meu saldo inicial mais o movimento do ano selecionado, ok? Dei Enter e agora a gente é só substituir ela na nossa função switch. Substituir, ela vai calcular e pronto. Nossa DFC está prontinha calculada. Olha lá. A variação líquida de caixa equivalente 324.842 e efeito de caixa equivalente de caixa 324.842. Isso demonstra o quê? Que as movimentações estão consistentes, que um caixa fecha com todos os movimentos de variação e que está tudo certo na nossa estrutura da DFC, ou seja, a nossa DFC está fechada, calculada com todos os grupos subtotais e resultado, né, no superávit do exercício calculado de acordo com as informações da nossa tabela. Então, pessoal, o que a gente utilizou aqui? A gente utilizou várias
expertise dentro do Power BI para chegar nesse resultado de DFC, que pode ser extensiva aos próximos anos aí, desde que os dados estejam consistentes e ok dentro da base de dados, ok? Então essa função switch aqui, ela dá para a gente a estrutura da DFC, mas o que de fato popula ela são as nossas funções que a gente criou aqui, que é exatamente a função de variação, as funções de subtotal e grupo e a função de caixa, tá? E essa experiência, né? Esse conhecimento de saber quais funções usar e quais medidas adicionar na estrutura faz muita diferença na hora de montar um relatório coeso, conciso e que vai precisar de um mínimo de manutenção ao longo do tempo, tá? Então aqui, pessoal, né? Aqui nesse ponto chegamos ao momento que temos um balanço patrimonial, uma DRE e uma DFC montada no Power BI de maneira automática, consistente, coesa e que funciona de maneiras diversas aí para você analisar a sua empresa, ok? Então a partir de agora a gente começa a fazer as nossas perfumarias. Então a gente tem a estrutura criada, só que a nossa DFC não vai ficar dessa forma aqui não. Vou criar uma outra aba aqui para realmente começar a estruturar, a deixar ela mais bonitinha. Então primeiro aqui eu vou chamar uma matriz. Antes eu estava utilizando uma tabela, agora eu vou utilizar uma matriz, né? Vou colocar ela no cantinho, vou colocar ela ocupando todos os espaços. Vou pegar esse segmentador de dados aqui, vou copiar para cá, que eu vou precisar dele. Vou sincronizar ele, vou deixar ele aqui no cantinho aqui, ó, para ter a seleção de ano. E agora nós vamos começar a montar a nossa DFC. Vou jogar a descrição para cá, tá toda bonitinha aí. Vou jogar a nossa medida de DFC, toda bonitinha também. E agora, pessoal, vou até aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Nós vamos começar a fazer algumas perfumarias, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar dentro da linha, né, aqui na linha, na estrutura da DFC aqui, ó, a gente tem uma coluna que chama marcador. A gente vai utilizar ele, vou jogar ele aqui, tá? Esse marcador, se eu expandir todos eles aqui, ó, ele vai colocar esse pontinho aqui embaixo de cada linha, tá? Isso aqui é estratégico, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui na formatação da tabela e aqui em cabeçalhos da linha, a gente vai desmarcar opções layout de nível. Ele vai jogar esse marcador para o lado. E também a gente não vai precisar do subtotal de linha, tá? Vai ficar mais bonitinho. Então agora a gente tem a linha do superávit com o marcador, né? Então todos os campos analíticos a gente tem um marcador marcando ele, tá? E agora eu vou voltar aqui no cabeçalho da linha, né? Já desmarquei as opções de layout de nível. E agora, pessoal, eu vou recolher aqui os campos onde não tem marcador, tá vendo? Onde não tem marcador, que são os meus totais e subtotais. Quando eu recolho, eles ficam em negrito, ó. Percebe que eles ficam em negrito. Então, vou recolher todos aqui que não tem marcador, ok? Ponto. Feito isso, eu desmarco aqui, ó, no meu cantinho inferior direito aqui, ó, ícones mais e menos. Eu desmarco ele e aí ele tira a caixinha de abrir, tá? Aí depois eu venho aqui, ó, onde tem o marcador aqui eu coloco um risquinho para tirar esse nome marcador. Aqui eu coloco, onde está DFC, a gente coloca valor. E aí a gente continua a fazer nossas perfumarias. Vou aumentar um pouquinho o cabeçalho, vou colocar ele em negrito, vou colocar ele centralizado e uma cor mais escura. Vou aumentar aqui o tamanho. E aqui, ó, a gente tem uma DFC montadinha, né, com todos os níveis, né? E aí eu posso vir aqui, pessoal, ainda em pré-definição de estilo e colocar nenhum.
que ele tira toda a formatação, ela fica mais bonitinha ainda. E pronto, agora a gente tem a nossa DFC por anual aqui, ó, no caso 2021, 2022, se eu marcar 2021, ele me dá a DFC de 2021. Se eu marcar 2022, ele me dá a DFC de 2022. Quando os dados de 2023 entrarem no sistema, também a gente vai ter essa opção aí de ter a DFC montadinha automática de 2023 sem mexer um dedo, ok? E além disso, pessoal, como a gente já tem a nossa tabela de calendário, nada impede de você ter uma DFC mensal. Como que você faz isso? É só você vir aqui no visual de matriz, na tabela de calendário, e no mês aqui, ó, jogar um mês para colunas. Quando eu faço isso, pessoal, olha que beleza. Você tem uma DFC mensal fechadinha disponível para você todos os meses. Isso em termos de análise é ouro. Isso na mão de um administrador, de um gestor, é ouro, porque ele tem ali a geração de caixa que ele precisa ver, ele tem ali a certeza de que nada de errado está acontecendo na empresa dele e ele tem controle sobre os números da sua empresa. Tanto o gestor, quanto o contador, quanto qualquer pessoa que esteja analisando esses dados, ok? Então, pessoal, com a DFC pronta, a gente tem o balanço patrimonial, DRE e DFC. As três das principais DFs determinadas por lei contábeis, né, de qualquer empresa. Então, com essas três DFs no Power BI, num dashboard bonito, você tem toda a empresa sob controle, né, que é o que a BV sempre imputa em seus clientes. A sua empresa sob controle. E como que você mantém controle sobre a sua empresa? Com informação. Sabendo o que ocorre, sabendo o futuro de sua empresa, o que ela precisa, o que ela não precisa, tudo isso, essas ferramentas podem auxiliar vocês a chegarem nessas conclusões, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje acredito que foi bastante proveitosa para mostrar a vocês como montar uma DFC do zero, né? Mais uma vez reitero, se inscrevam no canal, deixa o joinha aí para mais vídeos, né? Mais vídeos como esses vão ser postados e ressalto também, pessoal, a importância desse tipo de informação e desse tipo de expertise que coloca na mão de vocês, que a BV coloca na mão de vocês, tá? É muito importante, é muito útil e pode ajudar muito vocês no futuro, tá? Então fique ligado aí para mais vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se vocês gostaram e deixem nos comentários aí o que vocês gostaram do vídeo, se querem mais conteúdos, mais conteúdo de Excel, mais conteúdo de Power BI, que a gente vai ler, vamos responder a todos os comentários, ok, pessoal? Nós lemos todos. E é isso aí. Espero ter ajudado, espero que vocês gostaram dessa aula. E um abraço do Butini e até a próxima aula.